Ontem, quando eu comecei a live, menino, caía toda hora o Wi-Fi, você acredita? Não, talvez você tava conectado. Não, já coloquei aqui, já começou. Esperar o povo. Esperar o povo de Deus entrar. O povo de Deus no deserto andava. O povo de Deus. Agora eu não sei o resto da música. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, queridos. Hoje eu estou arrumadinha porque eu estou com a roupa da academia. Acabei de chegar da academia, gente. Então, glória a Deus que hoje eu estou arrumadinha. Mas eu vou arrumar minha casa, né? Tava esperando pra lavar a louça com você. Na verdade, eu deveria colocar esse daqui, né? Deveria colocar meu aventalzinho, né? Vou colocar meu aventalzinho. Oi, gente, a paz, tá glória. Eita glória. Bora pra mais uma louça. Bom dia, gente. Glória a Deus. Aleluia. Hoje não tem muita louça, porque eu lavei tudo ontem. Mas hoje eu vou guardar, lavar essa louça e vou lavar roupa. Você já colocou roupa pra lavar, amor? Já estendi pra lavar. Ixi. Mas é, ó. Tem Mas aqui, eu ó. vou fazer... Vou lavar a louça e vou arrumar lá em cima. Mas tem aqui, ó. Depois que levar isso aqui, ó. Tem as de tapete de banheiro. Ah, tá bom, tá bom. Vou recolher a roupa também. Água ali. Bom dia, queridos. Bom dia, tudo bem? Deixa eu ver. Live bombástica. Olha que eu trouxe aqui hoje. Hoje eu trouxe meu caderninho cheio de temas. Porque eu vou pregar pra vocês enquanto eu lavo a louça. Deixa eu ver. Ó, tem bastante coisa pra falar, viu? Vai ser mistério hoje, hein? Vai. Vai ser céu na terra. Eita. Ai. É, tem bastante coisa aqui, ó. Ah, o leite. Bênção. Ô, gente, eu vou dividir com vocês um sonho que eu tive hoje, viu? Eu vou pregar aqui. Mas, cara, eu não sei porque Deus me mostra essas coisas, sabe? Porque, de verdade, eu não gosto. Eu não gosto de ter revelação com famoso, porque famoso, eles são muito soberbos, eles são muito arrogantes, sabe? Famoso não recebe profecia de profeta assim, ó, profeta simples, profeta pobre. Se eu fosse uma profeta, uma pregadora rica, famosa, gringa, aí sim eles iam me dar crédito, né? Então, eu não sei porque Deus me mostra as coisas, entendeu? Por exemplo, tem a Fabiola Mello, né? Eu entreguei uma profecia para Fabiola Mello 5 anos atrás, em 2020. No tempo, ela não conseguia engravidar, né? E eu entreguei a profecia. E eu sonhei, né? Que ela tinha uma menina no sonho. E assim, gente, nesse sonho, eu não vi se era o primeiro, se era o segundo filho, se era o terceiro filho. Eu não vi. A única coisa que eu vi desse sonho que eu tive com a Fabiola Mello em 2020, quando ela estava desesperada, porque ela não conseguia engravidar, só chorava, só gravava vídeo chorando. E aí eu tive um sonho com ela. Nesse sonho, ela era mãe de uma menininha. E no sonho ela tava super feliz, tipo, ela tava dirigindo o carro, a menininha já tinha uns 7 aninhos no sonho, 6, 7 aninhos. Era loirinha a menininha, coisa mais linda. E aí, gente, como eu tive esse sonho, eu decidi entregar pra Fabiola Mello pra ela ficar mais calma, né? Porque ela tava muito desesperada. Aí eu falei, já que eu sonhei com a Fabiola Mello, que ela tinha uma filha da barriga dela, tá? No sonho não era adotada, não era inseminação artificial, era da barriguinha dela. E aí eu vi a Fabiola Mello toda desesperada, gravando vídeo, só chorando, chorando. Eu falei, quer saber, eu vou falar o sonho que eu tive pra ela se acalmar, né? Então foi essa a minha intenção, eu queria acalmar a Fabiola Mello, falando pra ela, ei, se acalma, você vai ter uma filha, você vai engravidar. E aí eu fui e gravei esse vídeo. Ela viu o vídeo, ela reagiu ao meu vídeo, inclusive tá lá no canal dela no YouTube, ela reagiu ao meu vídeo, e ela falou amém, que seja feita a vontade de Deus, ela foi super de boa comigo. E aí, gente, ela acabou engravidando, eu não sei quando ela engravidou, acho que foi em 2023 ou ano passado, acho que foi alguma coisa assim, porque eu não acompanho muito a vida dela. E aí veio um menino. Por vir um menino, um monte de crente sem noção
começou a tentar me cancelar, falando que eu entreguei falsa profecia. Ai, porque a querida Dani entregou falsa profecia. Gente, eu não entreguei falsa profecia, não. Eu sonhei que ela tinha uma filha, só isso. Foi isso que eu falei, entendeu? Eu não falei em nenhum momento que ia ser a primeira, que ia ser a segunda, que ia ser a terceira. Eu não vi nada disso. A única coisa que eu vi é, Fabiola, você vai ser mãe e você vai ter uma filha. Só isso. Eu não dei datas, eu não falei que ia ser o primeiro, segundo, terceiro, só isso. Não falei mais nada. Aí veio um bando de crente ignorante, que não entende a maneira que Deus trabalha, tentar me cancelar. Falando assim, ai, é falsa profeta. Ah, meu filho, vai catar coquinho na esquina, vai, pelo amor de Deus. É gente que sempre procura alguma coisinha pra tentar nos abater, né? Mas graças a Deus, eu tenho a minha fé muito firme em Deus. E ela tá grávida de novo, gente. Fabiola Mello tá grávida de novo. Vai que vem a menina dessa vez. Então o povo, e sabe quem tentou me cancelar ainda? Os crentes, tem que ser crente, né? Só crente que me enche o saco, nunca é gente do mundo. É crente religioso, crente fanático, sabe? Esses crentes aí que ficam me enchendo o saco. E, gente, pode vir a menina agora, entendeu? E aí, cumpriu, mano. Se vir a menina, cumpriu. E se não vier, pode vir na terceira, a gente não sabe. E aí, gente, eu não sei por que Deus me faz sonhar com famoso, porque eu fujo disso. Eu fujo. Eu não gosto de entregar profecia para famoso, porque, gente, a Fabiola Mello me desonrou, tá? Ela tem um vídeo que ela fez, ela falando que todos os profetas do Brasil entregaram falsa profecia para ela, e só um profeta gringo que acertou. Então eu fui desonrada. Aí eu falei, isso é entre ela e Deus. Entendeu? Ela não me deve reconhecimento de nada. Eu só fiz a minha parte, tentando acalmar ela, e no final eu ainda fui desonrada, sabe? Ela quis dizer que eu errei. Ela também foi outra que não soube interpretar o que eu falei. Mas enfim, tá na mão de Deus. É bom que se vira a menina, todo mundo cala a boca, né? Porque duvidou do sonho que eu tive. É assim que Deus faz. Quando a pessoa duvida, eu não tô falando dela, tô falando de geral, que duvidou, entendeu? Aí se vira a menina, aí todo mundo vai ter que calar a boca e engolir que realmente meu sonho era de Deus. É assim que Deus faz, gente. Mas enfim, e aí eu não sei por que Deus me faz sonhar com famoso, gente. Eu não sei. Não sei. E hoje eu sonhei com a Virgínia hoje. Não acompanho, não sigo. Eu sei que ela é famosa. Todo mundo no Brasil conhece a Virgínia. Mas eu não sigo ela, não acompanho. Não sei nada da vida dela. E eu sonhei com ela hoje. E no sonho que eu tive com a Virgínia hoje, ela morria. Ela morria de queda de avião. E foi um sonho tão forte que no sonho eu vi tudo. Eu vi tudo. No sonho eu ficava muito triste. Eu ficava muito triste. Porque eu vi o velório, eu vi o funeral. No sonho eu vi o Zé, o ex-marido dela, né? Ele tava abaladíssimo. O Zé no sonho, ele tava assim, inconsolável. Ele ficou acabado. Ele ficou assim, meu Deus, eu fiquei com muita dó dele no sonho. No sonho, eu fiquei triste, muita gente ficou triste e eu vi que, infelizmente, algumas pessoas se alegravam porque iam ficar com o dinheiro dela. Eu não vou falar quem é, mas eram pessoas, tipo assim, parentes dela, sabe? Se alegravam pela morte dela porque iam ficar com o dinheiro dela, tipo a mãe da Marília Mendonça, sabe? E aí no sonho todo mundo falava assim, nossa, a Virgínia morreu igual a Marília Mendonça, na mesma idade. No sonho o povo falava. E aí, nossa, me deu uma crise de tosse, tá repreendido. Sai impedimento em nome de Jesus. Isso aqui é impedimento pra eu não falar, viu? E aí no sonho, todo mundo falava assim, nossa, a Virgínia morreu na mesma idade da Marília Mendonça, do mesmo jeito. E aí no sonho o povo falava assim, ela morreu com 26 anos. Gente, eu juro que eu não sabia a idade da Virgínia. Eu não sabia a idade que a Marília Mendonça morreu. Eu entrei no Google, assim que eu acordei, eu falei assim, peraí, eu vou pesquisar pra ver a idade da Virgínia.
Gente, eu entrei no Google, a Virgínia tem 26 anos. E a Marília Mendonça morreu com 26 anos. Eu não sabia. Eu não sabia da idade da Virgínia. Eu não sabia que a Marília Mendonça tinha morrido com 26 anos. Eu não tinha essa informação. E no sonho que eu vi, que eu tive hoje. Hoje é... Que dia é hoje, gente? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, que eu tô perdida. Hoje é dia 22 de julho, né? De 2025. Isso. Ó, 22 de julho de 2025. Eu tive esse sonho hoje. Aí eu sonhei que a Virgínia morria com 26 anos em queda de avião. No sonho eu fiquei muito triste, sabe? Eu não sei porque eu tive esse sonho, gente. Não sei, mas... aí eu fiquei sabendo hoje, porque eu postei no Threads, né? Esse sonho que eu tive. Aí veio uma seguidora minha, que é a Irene. E aí ela me falou que uma outra pastora, que se chama Bispa Virgínia, teve o mesmo sonho também. Com a Virgínia. Caindo de avião e morrendo. E ela sonhou mais coisas, né? E hoje, assim que eu postei no Threads, uma outra seguidora minha falou, ela é do anonimato, esqueci o nome dela, mandou mensagem e falou pra mim: Dani, eu também sonhei que a Virgínia morria de queda de avião. Olha aí, gente. Então eu tô aqui, né? Se esse vídeo chegar até a Virgínia, eu não sei. Não sei o que Deus pode fazer, né, gente? Porque eu sonhei e eu tô aqui falando, né? Mas, olha, eu não desejo que isso aconteça com ela, né? Então, que se ela estiver entrando no caminho errado, se a vida dela não estiver agradando a Deus, que ela recorra a Jesus, porque a Virgínia, ela tem fé em Deus, né? Mas a fé dela é toda errada, né? A gente sabe que a fé da Virgínia é toda errada, né? Mas ela crê em Deus, ela crê na existência de Deus, mas ela precisa de Jesus, né? A Virgínia precisa se converter, ela precisa entregar a vida dela para Jesus. E no sonho, muita gente falava assim: nossa, a Virgínia, ela fez pacto para ficar rica. E ela ficou tão rica que ela alcançou o topo, que agora o diabo veio buscar a alma dela. Todo mundo falava isso no sonho. No sonho era o que mais o povo falava. Ela fez pacto para chegar no topo. Chegou no topo, o diabo veio buscar, igual a Marília Mendonça. Era isso que o povo falava no sonho, gente. Então foi um sonho assim muito, muito forte. Uma moça escreveu aqui: vamos orar e repreender. Eu acredito, gente, que é melhor a gente orar pela conversão dela, viu? Que não adianta nada orar e repreender e ela não se converter. Orem pra Virgínia se converter, pra ela ser salva. Entendeu? Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a alma, né? O que adianta? E outra coisa, eu não acho normal a filha da Virgínia. Eu já vi vídeo daquela menininha mais velha dela. Aquela menininha, tem vários vídeos que eu vi que essa menininha fala de morte, que ela ia morrer, que ela ia virar estrelinha. Tem vídeos da filhinha mais velha da Virgínia falando toda hora assim: mamãe, eu vou virar estrelinha. Mamãe, eu vou pro céu. E se for Deus usando a filhinha da Virgínia pra tentar alertar ela de que na verdade não vai ser ela, vai ser a Virgínia que vai virar estrelinha, né? Então, gente, a vida não é brincadeira, não. Tchau, amor. Meu amor vai pra roça carpinar. E eu vou ficar aqui com vocês batendo um papo. Olha, Tata. O último aniversário da filha, o tema foi totalmente céu. Aí, ó. Gente, sabia que Deus dá sinais? Deus dá sinais toda hora, sabia? Às vezes Deus tá dando um monte de sinal pra Virgínia e ela não tá percebendo. E eu vi uma foto que ela postou, porque, gente, tudo que ela posta, mesmo que você não queira ver, aparece pra gente. Porque como ela é muito famosa, o TikTok, o Instagram entrega pra gente. Mesmo que você não siga ela, vai aparecer no seu feed. Então, eu não sigo a Virgínia, mas aparece pra mim as coisas que ela posta. E eu vi uma foto dela, que ela postou recentemente, que ela tá entrando no avião e ela tá toda bonitona, né? E ela colocou uma música da Luísa Sonza, uma música bem vulgar, assim, sabe? Uma música que só fala palavrão, uma música bem baixa, assim, sabe? Bem baixo nível mesmo. Que eu senti uma coisa muito ruim naquela foto, viu? Eu senti um negócio ruim mesmo. E olha, se a Virgínia morrer do jeito que ela tá,
ela não vai pro céu não, tá? Porque o povo tem mania de ficar romantizando, né? Ai, só porque morreu virou santo. Ó, se a Virgínia morrer do jeito que ela tá, ela vai pro inferno, tá? Essa é a verdade. Então, orem por ela. Orem para que ela se converta. Para que ela se converta, porque Deus pode dar livramento, né, gente? Deus, ele pode dar livramento, tá? Mas entreguei, foi esse sonho que eu tive. Que a Virgínia busque a Jesus e se converta, se arrependa de todos os pecados dela, né? Para que Deus dê uma oportunidade para ela ter uma vida decente, uma vida que agrada a Deus e que ela alcance a salvação, né? Então é isso, galera. Bora faxinar a casa aqui. Eu não sei se vai chegar, né? Bom, todos os avisos que eu tive de famosos chegaram, né? Deus fez chegar. O aviso que eu dei para André Surak chegou, né? O aviso que eu dei para André Surak chegou. O aviso que eu dei para Fabiola Mello chegou. O aviso que eu dei para o Daniel Mastral chegou. Então, não sei, né? Tomara que esse vídeo chegue para Virgínia, né? Peraí, gente, tem muito o que falar, hein? Bora pregar, bora orar. Aleluia. Nossa, esse tema aqui é legal, hein? Vamos conversar hoje sobre coração puro, gente. Uma coisa que Deus colocou no meu coração. Vai ser muito legal o bate-papo de hoje. O problema é que eu tenho que guardar essa louça aqui. Então, eu só vou me atrapalhar um pouquinho aqui no começo, pra começar a lavar essa louça aqui, gente. Tô vendo os comentários aqui. Dani, ora pela vida. Ah, gente, eu vou orar por todo mundo agora. Eu não gosto de entregar profecia pra famoso, gente. Não gosto. Eu odeio entregar profecia pra famoso. Famoso é muito arrogante. Eles são muito soberbos, sabe? Eu não gosto. Eu prefiro entregar a profecia pra gente pobre, pra gente do anonimato, sabe? Porque o povo pobrezinho é humilde pra receber profecia, sabe? Agora entregar a profecia pra gente rica, pra gente famosa, é um inferno. Eles te tratam com desprezo. Eles são muito arrogantes. Eu gosto de estar no meio dos pobres. Gente do céu, misericórdia. Quebrei aqui meu potinho, Deus amado. Eu estou na live. Quando é correção de Deus e livramento, eles fazem pouco caso. Foi a Carla aqui, ó, que sonhou também que a Virgínia morria de queda de avião. Gente do céu, eu tô apertada. Ai. Calma aí, gente, que eu vou fazer um pipi e já volto, tá? Deixa eu terminar de lavar aqui. Vocês não querem me acompanhar em fazer xixi não, né? Pelo amor de Deus. Que ela morreu.
Peraí, gente, já vou começar já. Eu não sei como esse povo consegue fazer live lá, arrumando a casa. Eu consegui ontem por um milagre. Pronto. Pronto, gente, finalmente. Misericórdia, quanta louça. Gente, eu não entendo como que tem tanta louça na minha casa. Eu não consigo entender. É uma coisa que não faz sentido pra mim. Tanta louça assim. Oi, Rafa! Ó, meu cunhado! Oi, Rafa! Tudo bem? Meu cunhado Rafael tá lá no Japão. Saudades de vocês. Manda um beijo pra Nayane, minha irmã. Ah, Dani, eu imagino você nessa correria quando tiver com o bebê. Ai, gente, eu vou falar pra vocês, eu não tenho instinto materno, não. Ó, eu tenho promessa de ter filho. Amém. Mas eu juro pra vocês que eu não tenho instinto materno. Eu não tenho. Eu não tenho, não. Eu não nasci pra ser mãe. Eu sei que as nossas palavras têm poder, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas, cara, eu preciso ser sincera. Entendeu? Deus, ele falou pra mim que eu vou ter um casal de filhos. Eu já sonhei com a minha filha. Entendeu? Oi, Dai! Te amo, Dai! Te amo, minha linda, minha princesinha. Mas, gente, eu não tenho instinto materno. Eu não tenho. E outra coisa, assim, de verdade, vocês podem falar o que for, eu sou muito sincera. Eu morro de nojo de trocar fralda, gente. Gente, eu vou vomitar. Eu já falei pro Jackson que na hora de trocar fralda eu vou colocar luva. Porque imagina a merda, ficar indo debaixo da minha unha. Eu vou vomitar, gente. Não dá. Não, não consigo. Não, eu não nasci pra ser mãe, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo, não. Olha, Deus tem que me capacitar muito, muito, muito mesmo. Tem que ser um milagre. Ó, tomar, todo mundo fala isso. Que o instinto vem, né, quando é natural, né? Olha, gente, tomare, porque eu não sei pegar neném. Eu tenho os meus sobrinhos, que é tudo neném. Eu não sei pegar. Eu não pego, porque eu não gosto. Eu tenho medo de machucar, sabe? Eu não fico com neném, não. Não gosto muito de neném, não. Dani, é pecado casar e não querer ter filhos? Gente, Paulo não teve filhos, Jesus não teve filhos. Eu acho que isso é opcional. Por mim eu não teria. Eu juro, gente. Por mim eu não teria. Só que Deus quer que eu tenha. Aí é diferente. Então eu aceitei a vontade de Deus. Deus falou pra mim, você vai ter um casal. Eu falei, amém. Que seja feita a tua vontade. Mas eu não queria. Eu não queria ter filho. Imagina, eu tô com 34 anos. Minha vida inteira foi só perrengue, cara. Agora que eu tô começando a viver. E eu falo pra Deus, eu só quero ter filho se eu tiver condições. Condições de dar uma vida, no mínimo, boa pra eles. Não assim, tipo, deixar eles playboyzinho, patricinha, metidinho. Deus me livre. Eu quero ter filho pé no chão também. Só que eu não quero ter filho pra ficar passando necessidade do jeito que eu passei. Eu tenho muito trauma, gente. Quando eu tiver minha filha, eu quero que ela faça balé. Eu quero colocar ela na aula de inglês. Eu quero que ela faça aula de teclado. Eu quero ter dinheiro pra dar uma vida boa pra minha filha. E pro meu filho também. Entendeu? Eu vou botar filho no mundo pra quê? Pra ficar passando necessidade? Eu não.
Aí se for pra ter filho, então que Deus me dê uma vida boa. Mas eu vou ter uma vida boa também. Eu já sonhei já. Eu não sou dessas não, Adriana. Dá o passo que Deus dá o chão, eu não sou assim não. Eu quero ver o chão primeiro para depois pisar. Filho não é brincadeira não. Escola é muito caro, Ô, gente. Eu tô apertada aqui, misericórdia. Gente, por que pobre gosta de ter filho um atrás do outro, né? Meu Deus do céu. Tem um filme que se chama Idiocracy. Esse filme é maravilhoso. Mostra muito a realidade da geração atual, sabe? Que mostra os ricos e as pessoas com sabedoria tendo um filho por vez. E os pobres tendo 10, 20 filhos. Um atrás do outro. E aí, os filhos dos pobres ignorantes, não que todo pobre seja ignorante, mas esse filme mostrava uma classe de pessoas que são muito ignorantes, que se proliferavam na terra, e os filhos dos sábios eram extintos, né? E eu vejo essa geração assim, gente, de verdade. Eu vejo essa geração assim. Não, eu sei que filho tem um lado bom, com certeza. Eu gosto de criança, gente. Criança é uma bênção. Aqui no meu condomínio tem um monte de criança, né? Eles ficam brincando aí fora, eles ficam correndo, gritando. Gente, eu amo. Eu amo ouvir. Sabe por quê? Eu sinto muita presença de Deus. Então, criança no ambiente tem muita vida, sabe? Então, quando as crianças começam a brincar aí no condomínio, gritar, correr, eu sinto tanta paz, eu sinto tanta vida, sabe? Então, eu gosto de criança. Só que eu digo assim, que eu não me vejo como mãe, eu acho que eu tenho muito trauma, sabe? Porque eu sofri muito, né, quando eu era criança. Então, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, entendeu? Então, gente, queria falar pra vocês sobre pureza de coração, mas eu vou orar antes, tá? Porque quando eu fui falar o sonho que eu tive da Virgínia, eu já senti impedimento aqui, viu? Já senti impedimento. Aleluia, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na Tua presença em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual é o Teu plano, eu não sei qual é a Sua estratégia para eu começar a fazer live assim, mas eu tô sentindo no coração. Se o Senhor quer isso, amém. Eu tô tentando aqui me esforçar, Senhor, porque não é fácil não. Eu tenho TDAH, eu tô tentando conversar com o povo, lavar a louça, eu tô apertado querendo fazer xixi. Então, Senhor, eu não sei que desafio é esse, mas que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor me use aqui, que o Senhor me capacite. Ontem a live foi uma bênção, muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas testemunharam que receberam, aleluia, a Tua presença. Então, papai, que a Tua presença se manifeste através dessa live. Que o Senhor, Deus, alcance Teus filhos, que o Senhor fale com os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tá no meu coração para falar sobre coração puro. Muita gente não sabe o que é coração puro, sabia? Gente, se eu falar para vocês que coração puro não tem nada a ver com santidade. Santidade é uma coisa, coração puro é outra, sabia? E muita gente confunde coração puro com santidade. E não tem nada a ver isso. Olha, se eu te falar que existem pessoas que nascem com o coração puro,
Eu não sei porquê, tá, gente? Eu não vou ter todas as respostas. Eu não vou ter todas as respostas. Mas tem pessoas que já nascem com o coração puro. Eu acredito que existem algumas pessoas que são predestinadas. Sabe por quê? Porque eu fui predestinada. Eu, gente, quando eu nasci, a minha mãe e meu pai não eram crentes. Eles eram do mundo. Só que eles eram católicos assim que eles não iam pra igreja. Eles só acreditavam em Deus, sabe? Aquele povo que só conhece Deus de ouvir falar. Eles não conheciam a Bíblia nem nada. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tô sentindo a presença de Deus aqui já. Gente, quando eu sinto a presença de Deus, eu vou falar pra vocês. É muito gostoso. Quando Deus começa a me usar, eu sinto um mel na minha boca. É a testificação que Ele tá me usando. É muito gostoso. Quando Deus começa a me usar, quando eu sinto Ele me usando, a minha boca começa a ficar doce como mel. É muito bom, sabia? E eu tô sentindo isso agora. E aí, gente, quando eu era criança, né, nenenzinha, o meu pai e minha mãe foram no culto do lar na casa de um vizinho que era crente. Convidou eles, eu falei assim, vai ter um culto aqui de ação de graças na minha casa, vai ter comes e bebes, e eu quero que vocês venham. E meu pai e minha mãe foi, eu era nenenzinha, eu tinha meses. E aí, lá nesse culto tinha um profeta. Meu pai que me contou isso. Meu pai me contou isso depois de 20 e poucos anos. Tinha um profeta lá de outro estado. Não conhecia ninguém. E aí aquele profeta foi, olhou pro meu pai e pra minha mãe, apontou pra eles e falou assim, casal, essa criança que tá no colo de vocês é escolhida de Deus antes mesmo de virar feto. Aleluia. Isso é pra glória de Deus, não é pra minha glória. E Deus tem uma obra muito grande na vida dela. E meu pai e minha mãe não entenderam nada. Eles falaram, obrigado. Eles não entenderam porque eles não eram crentes. Eles não sabiam o que era escolhido, eles não sabiam de nada. Entendeu? E aí o que aconteceu? Assim que minha mãe e meu pai receberam essa profecia, que eu era um bebezinho, a minha vida foi destruída. O diabo ouviu. O que aconteceu? O diabo começou a agir. É escolhida? Então é escolhida? Eu vou acabar com essa criança. O diabo tenta matar escolhido desde quando é neném. Desde aqui, no ventre, na barriga. Ele já quer destruir. Gente, o diabo acabou com a minha vida depois dessa profecia. A vizinha da minha mãe seduziu meu pai, fez macumba para seduzir ele. Conseguiu pegar meu pai da minha mãe. Meu pai também foi outro sem vergonha que não vigiou. Minha mãe foi traída. A minha mãe teve depressão pós-parto, me rejeitou. Eu fui abandonada pelo meu pai, tudo depois dessa profecia. Meu pai abandonou minha mãe, traiu minha mãe, me abandonou, foi ficar com outra mulher, começou a construir outra família. Minha mãe teve depressão pós-parto, minha mãe me desprezou, minha mãe me rejeitou, porque minha mãe me olhava e ela lembrava do meu pai, porque eu pareço muito com meu pai. Minha mãe me olhava, ela não me amava, minha mãe tinha raiva de mim, porque eu parecia com meu pai. Minha mãe começou a descontar em mim toda a raiva que ela sentia do meu pai. Minha mãe me rejeitou, o meu pai me abandonou. Sabe quem começou a me criar? Minha avó Maria. Minha avó Maria era bruta, mulher da roça, entendeu? Eu cresci assim, passei fome, tá? Passei fome na minha infância, foi muita pobreza. Eu era uma criancinha que eu tinha piolho até nos cílios, até na sobrancelha. Eu não era cuidada, tá? Eu era uma criancinha largada. A minha avó cuidava de mim do jeito dela, força bruta.
tá? O meu pai me desprezou quando eu era criança, ele não queria saber de mim, nunca me deu um centavo. Meu pai nunca me deu um centavo de pensão, meu pai nunca me deu nada. Meu pai me abandonou, fingiu que eu nem existia, ele passava do meu lado, fingia que eu nem existia. Minha mãe falou que teve um dia que meu pai passou do meu lado, eu vi ele, eu falei, pai, pai! Ele ignorou, fingiu que nem viu, ele me desprezava, entendeu? Então, olha, por eu ser escolhida, eu comi o pão que o diabo amassou. E, para vocês terem uma ideia, aos 7 anos de idade, minha mãe foi conhecer um homem na rua e mal conhecia o homem, cara. Enfiou dentro de casa. O cara era um pedófilo. Me abusou sexualmente, eu tinha 7 anos de idade. A minha vida foi um inferno. A minha infância foi um inferno. Eu não tive infância, entendeu? Minha mãe, ela ia pro forró e ela deixava minha irmãzinha comigo. Eu criei minha irmãzinha. Eu sou 7 anos mais velha que a minha irmã. Eu sou 7 anos mais velha que ela. Minha mãe, depois que esse cara me abusou, ele me abusou por um ano mais ou menos. Aí minha mãe, quando ela pegou no flagra ele me abusando, que inclusive no meu filme vai mostrar isso, vai mostrar essa cena. Aí ela terminou com ele. E quando ela terminou com ele, não pense que minha mãe melhorou não. Minha mãe pirou de vez. Só ia pro forró todo final de semana e deixava minha irmãzinha comigo. Eu criei minha irmãzinha. Eu tinha 7 aninhos. Eu criava minha irmãzinha. Eu trocava a fralda, dava mamar, eu cuidava dela, enquanto isso minha mãe no forró lá. Entendeu? Acho que é por isso que eu tenho trauma de ter filho. Porque eu não tive infância. Na minha infância eu fui mãe da minha irmã. Porque minha avó criou eu. Minha avó criou eu. Mas a minha avó não gostava da minha irmã. Minha avó, ela criou eu. Mas quem criou minha irmã fui eu. Porque minha avó, ela não gostava da minha irmãzinha. Ela rejeitava minha irmãzinha. Minha avó foi muito ruim com a minha irmãzinha. Então eu que criei minha irmãzinha. Entendeu? Então eu, aos 7 aninhos de idade, além de ter sido abusada, abandonada pelo pai, rejeitada pela mãe, eu ainda fui obrigada a criar minha irmã. Essa é a minha infância. Entendeu? Olha o que o diabo fez, cara. Tudo depois de uma profecia de que eu era escolhida, porque o diabo ouviu. Ah, ela é escolhida? Eu vou acabar com a vida dela. Tá? Pensa que escolhida é o quê, rapaz? Eu sabia que eu era escolhida? Eu não sabia não, tá? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Em torno dos meus 7, 8 aninhos, Deus começou a aparecer pra mim. Eu não sabia que era Deus. Eu não sabia que era Deus. Deus começou a falar comigo, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Entre os meus 6, 7, 8 aninhos. Nessa idade, nessa fase. Por aí. Minha mãe me falava que eu falava sozinha. Minha mãe sempre falou, filha, você quando era pequenininha, você vivia falando sozinha. Você conversava com alguém. Toda hora você estava conversando com alguém, mas eu não sabia quem era. Sabe quem era, gente? Era Deus. Eu, quando era criança, eu já conversava com Deus, eu nem sabia que era Deus. E eu lembro até hoje de algumas experiências que eu tive com Deus quando eu era criança. Deus falava comigo, eu escutava a voz dele, eu escutava. Entendeu? Mas eu não sabia que era Deus, porque eu era muito inocente. Ninguém me falou que era Deus. Entendeu? E minha família era muito ignorante. Minha mãe e minha avó era tudo muito ignorante, eles não conheciam a Bíblia. Então eles nem sabiam o que estava acontecendo comigo. Minha avó me levava para benzer, me levava na macumba, pensando que eu estava conversando com, sei lá, demônio, alguma coisa assim, pensando que eu era médium. Minha avó pensava que eu era médium, ela me levava na macumba para benzer. Eu morria de medo dos macumbeiros, cara. Tinha um macumbeiro lá, que era pai de santo, o cara era todo torto, mano. O cara vinha assim, ó. Aí, o cara era todo torto, o olho dele era aqui, ó. O cara parecia uma vela derretida. Entendeu? Eu acho que esse pai de santo fez tanta macumba pros outros, que voltou tudo pra ele, que ele ficou assim, ó, todo atrofiado, todo amaldiçoado. O cara parecia um monstro. O olho dele, eu não esqueço, eu era criança. Eu tinha medo desse pai de santo, que minha avó levava ele pra me benzer. O olho dele vinha aqui, ó. Era um olho aqui e o outro aqui, ó.
O olho dele vinha aqui, um olho. Parecia que tinha derretido, sabe? Sabe o que é isso? Fez tanta macumba pros outros que uma hora voltou tudo pra ele. Volta, tá? Você pensa que não volta, não? Essa foi minha infância, gente. Essa foi minha infância. Aí ficava lá. Eu morria de medo dos pais de santo. Ficava lá. Ficava cuspindo. Coisa nojenta. Ficava jogando ranho no chão. Eu era criança, mas eu tinha medo, tá? Então, eu cresci, gente, indo na macumba com a minha avó, tá? Minha avó me levava na macumba. E eu morria de medo. Morria de medo. Aí teve uma mulher lá que era mãe de santo, que incorporou a criança, aí ficava com chupeta, com uma madeira. Aí eu falava, vó, por que aquela mulher tá chorando? Por que ela tá com chupeta? A minha avó falava assim, é a criança que tá indo nela. Aí eu ficava sem entender, cara, eu não entendia nada, eu ficava boiando assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu ficava assustada, gente. Eu morria de medo da macumba, eu ficava muito assustada. Essa foi minha infância. Aí, gente, com 13 anos de idade, eu comecei a me revoltar, né? Porque eu fui pra escola. Aí eu comecei a ver as menininhas da minha idade tudo com roupa bonita. Aí começou a comparação, né? Aí eu comecei a entender minha realidade, comecei a ver que eu era pobre, piolenta, não tinha roupa, porque essa idade que começa, né? No meu tempo, pelo menos era essa idade, hoje em dia é até mais cedo, né? Mas com 12, 13 anos começou a comparação, eu comecei a ir pra escola, aí eu comecei a entender minha realidade, né? Eu via as menininhas tudo bem arrumadinha e eu usava a roupa da minha mãe, eu não tinha roupa. Eu era bem magrinha, petitiquinha. Eu usava a calça da minha mãe, no tempo acho que eu usava 34, 36, minha mãe usava 40, eu colocava a calça da minha mãe, apertava o cinto assim, ó, todo mundo ria da minha cara. Eu tinha tanto complexo que eu enfiava algodão no meu peito assim, ó, pra ter peito. Aí teve um dia que uma menina descobriu, puxou meu peito, saiu os algodão tudo pra fora. Ai, eu sofri tanto bullying por causa do meu peito de algodão, gente, misericórdia. E piolho, eu era piolenta. Nossa, ninguém queria chegar perto de mim, que eu era piolenta. Sabe, eu não tinha perfume. Sabe, nossa, como eu fui rejeitada, desprezada com 13 anos. Comecei a ficar com revolta, comecei a ficar revoltada. Aí, apesar de tudo, eu era bonitinha. Vocês acreditam que mesmo pobre, piolenta, tinha rapaz bonitinho que queria ficar comigo, gente? Sabe o que é isso? Era a luz de Deus na minha vida, viu? Porque, olha, eu era pobre, piolenta, cheia de complexo e tinha rapazinho bonitinho que queria ficar comigo. Gente, os rapazinhos bonitos da escola queriam ficar comigo. Aí as meninas ficavam com raiva, porque falavam, essa menina pobre, piolenta, cheia de algodão no peito, e os meninos querem ficar com ela. Gente, eu era pobrezinha, mas eu fazia sucesso, viu? Eu acho que é porque eu era muito bonitinha, né? Eu tinha um rostinho muito bonitinho. Aí, eu lembro que os meus 2 primeiros namoradinhos eram lindos. Nossa, eram bonitos, viu? Eu lembro que o meu primeiro namorado era disputado. O meu segundo namoradinho também era um gatinho. Ó, o meu segundo namoradinho parecia o Justin Bieber. Ele era lindo. E se apaixonou por mim, gente. Nossa! Imagina se eu fosse rica. Aí, essa menina tinha mais raiva de mim ainda, porque eu era pobre, piolenta, fedida não era que eu tomava banho, mas eu não tinha perfume, né? E os rapazinhos bonitinhos queriam ficar comigo, né? Só que aí, gente, eu comecei a entrar no mundo das drogas, né? Comecei a ficar revoltada, rebelde, né? E aí eu entrei no mundo das drogas, aí eu fui pro álcool, e aí vocês conhecem meu testemunho, né?
fui para as drogas, pro álcool, comecei a virar sapatão, comecei a beijar mulher, aí acabou. Aí virei roqueira. Aí comecei a pintar meu cabelo de colorido, raspava minha cabeça aqui do lado. Nossa! Aí acabou, filho. Aí mandava todo mundo tomar, andava na rua, fazia assim pra todo mundo. Eu vou mostrar esse dedo aqui, mas era do meio. Fazia assim pra todo mundo, ó. Assim, ó. Ah, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Me transformei, virei um capeta. Era briguenta. Queria bater em todo mundo. Queria peitar todo mundo. Vem, vem! Aí, o que aconteceu? Vocês acreditam que mesmo assim, meu coração sempre foi puro? Quando eu era criança, minha mãe falava que eu era uma criança muito boazinha. Minha mãe falava que tudo que eu tinha, eu dividia com outras crianças. E eu não fui ensinada. Eu era uma criança que eu não tive nada na minha infância. A minha infância foi uma desgraça. E minha mãe falou que mesmo assim, eu era uma criança muito boazinha. Minha mãe falava que eu amava animais. Amava. Minha mãe falou que eu era boazinha com as criancinhas. Que eu dividia tudo que eu tinha. Que eu, sabe, não era aquela criança birrenta, aquela criança mimada, aquela criança encapetada. Minha mãe falava que eu era boazinha, que eu era educadinha. Entendeu? Aí na minha adolescência, eu me perdi, né? Só que mesmo assim, eu era revoltada, rebelde. Mesmo assim, eu lutava para defender as pessoas fracas. Eu lembro que um dia, um cara chutou um cachorrinho na minha frente e eu tava toda louca, toda de roqueira. O cara chutou o cachorrinho na minha frente, eu voei em cima dele. Eu fui dar porrada nele mesmo, enchi de porrada o cara, pra defender o cachorrinho. Então, por mais que eu fosse rebelde, revoltada, o meu coração sempre foi puro. Sempre. E eu sempre me compadecia das pessoas. Sempre. Eu lembro que um dia, depois que eu virei prostituta, eu me relacionei com um cliente muito rico e ele se apaixonou por mim. Mas eu tava tão ferida com a vida. Prostituta, né, cara? Prostituta não ama ninguém, não. Prostituta é assim, dinheiro na mão, calcinha no chão. Essa é a frase da prostituta. Essa era a frase que eu falava. Então prostituta não ama ninguém não, cara. E esse cara tava todo iludido, pensando que ele ia conseguir fazer eu me apaixonar por ele. E eu tava toda ferida, o meu coração tava todo fechado. Eu só queria saber de dinheiro, entendeu? E aí ele foi e falou assim pra mim, olha, eu quero te tirar dessa vida, e eu quero que você fique só comigo. E aí eu falei pra ele, você vai pagar pra mim todo mês o que eu ganho aqui? Se você pagar pra mim todo mês o que eu ganho aqui, aí eu fico só com você. Aí como ele era muito rico, ele falou, tá bom, eu vou pagar pra você todo mês o que você ganha na boate pra você ser só minha. Eu falei, então tá bom, melhor ainda, né? Que aí eu descanso. E aí eu aceitei, gente. Só que assim, a gente começou a namorar. E teve uma hora que eu vi que ele tava muito apaixonado, porque eu era muito legalzinha, tá, gente? Eu era doidinha, mas eu era muito legalzinha. Eu era muito alegrinha, eu era rebelde, revoltada, mas eu era muito boazinha. E aí teve um dia que ele foi e falou assim pra mim, que me amava. Ele falou que me amava. E aí, sabe o que eu falei pra ele? E eu creio que não era eu. Foi Deus que usou a minha boca. Eu fui e falei assim pra ele, você pode comprar meu corpo, mas você não vai comprar meu coração. Por que que eu falei isso pra ele? Porque era o Espírito Santo falando na minha boca. O Espírito Santo falando na minha boca. Eu era prostituta. Por isso que eu falo, os religiosos nunca vão entender quem é Deus. Nunca. Porque Deus sempre esteve comigo desde quando eu nasci. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe.
Mas muitas coisas eu tive que passar para ter um testemunho para contar. Eu tive que passar. Deus permitiu. Tanto é que quando eu era criança, eu sonhei com o Jackson. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu sonhei com o Jackson. E no sonho eu era adulta. E eu tava tão feliz. No sonho eu abraçava o Jackson. Ele me rodava. Meu, parecia um filme romântico. Eu acordei dando risada. Esse sonho me marcou. Ou seja, quando eu era pequenininha, o Jackson já era para ser meu. E tem um monte de crente ignorante aí que fala que Deus não escolhe ninguém. Ah, meu filho, você não conhece Deus não, rapaz. Tem muito crente aí que não conhece Deus não. Ai, Deus não escolhe ninguém pra ninguém. Ô, fala assim. Mano, tem uns crentes que é chato. Tem uns crentes que é chato. Meu Deus! Como o Senhor tem paciência. Porque se eu fosse Deus, eu mandava um raio na cabeça de todo mundo. Ó, e eu vou falar pra vocês. É claro que na minha situação foi uma situação. É claro que Deus não faz assim com todo mundo, tá? Mas, assim, tem pessoas que Deus vai permitir você escolher. Mas tem pessoas que é o próprio Deus que escolhe. Aí tem pregador que quer impor, cara. Fala assim, Deus não escolhe, não. Falei, ah, não, então quem que escolheu? A esposa de Isaac. Quem que escolheu Rebeca para Isaac? Teve um dia que eu fui num curso, era curso para casais, lá numa igreja que eu congregava há um tempão atrás. Aí tinha um casal de pastores, mano, os caras eram presbiterianos, velho. E foi dar curso de casal numa igreja pentecostal, aí já começou errado. Aí eles começaram a fazer o curso lá, e eles começaram a falar assim, não, porque a gente tem uma visão que Deus não escolhe namorado pra ninguém. Eu fui falar isso logo pra mim. E eu com o Jackson do meu lado. Eu só fiquei olhando aquilo e eu falei, ah não. O que eu tô fazendo aqui, cara? E os caras impondo. Ó, dá uma raiva, tem gente que impõe. Deus não escolhe marido pra ninguém. Ah, vai com essa incredulidade pra lá, rapaz. Incrédulo, frio. O meu, Deus escolheu. Deus escolheu o Jackson pra mim desde quando eu era criança. Entendeu? Eu sonhei com o Jackson, eu tinha 7 anos. Quem escolheu pra mim? Deus. Deus. O Jackson já estava predestinado pra ser meu. E assim, o mais incrível, gente, é que quando eu fui crescendo, nossa, eu tive um monte de namorado. Um monte. Gente, todas as vezes que eu terminava com algum namorado, eu lembrava do sonho que eu tinha quando era criança. Aquilo me acalmava, que eu falava, o meu verdadeiro ainda vai chegar. Vocês acreditam, gente? Eu não era crente. E olha a fé que eu tinha. Porque eu já era profeta. Sem saber. Aí todas as vezes que eu terminava um namoro, eu chorava. Aí eu lembrava. Mas o meu verdadeiro vai chegar. Eu tenho alguém. Ele existe. Eu não era nem crente. Eu não conhecia nem a Bíblia. Eu nem sabia que Deus existia. Mas eu já falava, ele vai chegar. Eu tenho alguém, ele vai chegar. Eu sonhei quando eu era criança, ele existe, ele tá por aí. Ele tá por aí. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu amava uma música da Vanessa Camargo. Eu amava. Eu tinha uns 13 anos. Aí na música falava assim, o teu nome eu não sei, eu me lembro que eu sonhei e acordei pensando em você. Eu nem sei o que é paixão, perguntei pro coração
E ele disse que é pra eu ter calma. Um dia virá meu primeiro amor. Gente, ai, ó, falei mal do olho do Pai de Santo, de retaliação, que tá repreendido. Misericórdia, sai, capeta. Sai. Aí, gente, tem uma parte que fala assim, eu não vou imitar a voz dela, que a voz dela é afinadinha, né? Aí tem uma música, Vanessa Camargo, que falava assim nessa música. Ai, gente, tá repreendido. Ó. Pronto. Aí tem uma parte dessa música que fala assim. Oh, sei que você está aí em algum lugar. Oh, ficarei bem aqui pra quando você chegar. Aí eu tinha 13 aninhos, eu ficava ouvindo aquela música. Eu ficava, o teu nome eu não sei. Eu me lembro que eu sonhei e acordei pensando em você. Eu já acreditava. Essa música falava tanto comigo, porque eu tinha sonhado com o meu grande amor. Eu tinha 7 aninhos de idade. Então, quando eu cantava aquela música, eu já estava profetizando. Um dia virá meu primeiro amor. Gente, sabe com quantos anos que o meu grande amor chegou? Com 29 anos. Eu sonhei com ele, eu tinha 7 aninhos de idade. E quando ele chegou, eu tinha 29. Olha por tudo que eu passei. Olha por tudo que eu passei. Quando eu sonhei com meu grande amor, eu fui abusada por um pedófilo. Aleluia. Eu tive um monte de namorado. Eu virei prostituta. Eu acho que mais de 1000 homens já tocaram nesse corpo, muito mais. Eu fui tratada como um pedaço de carne na vitrine, mas sobre mim havia uma promessa. Sobre mim havia uma promessa. Ela vai ser feliz no amor. Ela vai ser feliz na área sentimental. Satanás, você pode fazer o que você quiser. Satanás, você pode destruir. Você pode matar os sonhos dela. Mas eu vou ressuscitar. E ela vai viver aquilo que eu sonhei pra vida dela. Aleluia! Oh, ribalabash, ribalabash. Ei, ribalabash, ribalabash, suristehai. Ribalabash, ribalabash, ribalabash. Recebe aí em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que foi morto na tua vida, eu não sei o que Satanás roubou, eu não sei o que Satanás destruiu, mas assim diz o Senhor para ti, eu vou ressuscitar, eu vou fazer tudo novo na tua vida e você vai viver os meus sonhos, você vai viver aquilo que você nasceu para ser, não importa o que você passou, não importa o que Satanás fez na tua vida até aqui, assim te diz o Senhor, eu vou fazer tudo novo na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, santo! Meu Deus! Eu sabia que Deus ia falar aqui, eu estava sentindo a presença dele na minha boca como mel. Eu estava sentindo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção
de como Satanás destruiu com a minha área sentimental. Vocês não têm noção de como Satanás destruiu a minha área sentimental. Vocês não têm noção de como Satanás destruiu a minha identidade. Vocês não têm noção de como Satanás destruiu a minha autoestima. Vocês não têm noção de como Satanás investiu na rejeição sobre a minha vida. Vocês não têm noção de como Satanás investiu, mas ele perdeu. Porque eu já era dele, eu já era de Deus, eu sempre fui de Deus, desde o ventre da minha mãe. Satanás foi tocar na criança errada. E teve um dia que Deus me disse: filha, Satanás acabou com a tua vida, agora você vai acabar com ele. Deus me disse isso: filha, Satanás acabou com você, agora é tua vez, agora é você que vai acabar com ele. Chegou o seu tempo. Por que vocês acham que eu tenho tanto ódio de demônio? Por que eu expulso o demônio com raiva? Eu já caí na porrada com o demônio, Deus já deixou. Eu já grudei um dia na cabeça de um demônio assim, ó, eu queria furar o olho dele de tanto ódio. Porque Deus me deu essa autoridade. Eu não tenho medo de demônio. O demônio que tem medo de mim, os demônios têm medo de mim. Eles têm medo. Quando eu chego, eles saem, eles correm. Essa é a autoridade que Deus me deu. É isso que Deus tem para tua vida. Vocês não têm noção de como eu sofri na área sentimental. Vocês não têm noção de como eu fui humilhada nessa área. De como eu fui rejeitada, como eu fui desprezada, como eu fui traída, como eu fui trocada. Olha. Bem, vou falar. Teve um dia... Daí. Tem amendoim, vou comer amendoim aqui, gente. Teve um dia que eu tinha 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade e eu me apaixonei, gente. Perdidamente. Nossa, eu me apaixonei. E esse menino que eu me apaixonei, ele era riquinho, sabe? Ele era playboyzinho. E eu era pobre, eu era muito pobre. E ele era lindo, ele parecia o Justin Bieber. Ele era a coisa mais linda. As meninas morriam por causa dele. E aí, eu lembro que eu tinha 16 anos, ele tinha a minha idade. E esse menino se apaixonou por mim, gente. Sabia que já era o diabo? Por quê? Ele não era meu escolhido. Então o que o diabo fez? Eu vou apresentar a bandeja para essa menina. Eu vou dar o melhor para ela. Porque ela vai ser minha. Então Satanás investiu em mim. Entendeu? Então quando eu me apaixonei por esse rapaz, eu tinha 16 anos, ele era lindo, lindo. As meninas não acreditavam. Como que eu tinha conseguido ficar com ele? Porque foi Satanás que me deu ele. Satanás estava investindo em mim. Porque ele não era meu escolhido. Entendeu? E aí, gente, eu lembro que no primeiro ano, esse rapaz me tratou igual uma princesa. Aí eu fiquei mais apaixonada ainda. O menino já era bonito. Rico, ele era riquinho. Eu era pobrinha. O menino era bonito, riquinho. Me tratava
igual uma princesa. Ô, minha filha, Ale Mendes, Dani, não pega mal você falando do seu ex, sendo que você é casada. Ô, minha filha, você não conhece meu testemunho não, né? No meu livro tá escrito isso, no meu filme vai ter tudo isso, minha filha. Meu marido, ele não liga de eu testemunhar, isso aqui é testemunho. Tá bom? E aí, e outra, meu marido é super honrado. E aí, gente, eu só sei que esse rapaz, eu fiquei 1 ano com ele. Ele me tratou igual uma princesa. Eu me apaixonei perdidamente. Eu não tinha Deus, não conhecia a Bíblia. Aí, sabe o que aconteceu, gente? No 2º ano de namoro, esse rapaz começou a me trair. Aí eu lembro que a primeira decepção que eu passei foi tão pesada, que eu amava tanto ele, tanto. E a primeira decepção que eu passei, esse rapaz, ele me traiu dentro da balada, tava eu e ele, eu já tinha uns 17 anos, por aí. Ele me traiu dentro da balada com uma amiga minha, igual a história da minha mãe, ó, olha a maldição hereditária se repetindo. A menina era minha melhor amiga. E ele ficou com ela na minha frente, dentro da balada. Eu só sei que eu bati nela, viu? Eu grudei no cabelo dela. A menina apanhou. Só que assim, eu fiquei em choque. Porque eu passei pela mesma coisa que minha mãe tinha passado. Maldição hereditária, viu? Minha melhor amiga, gente. Aí, sabe o que aconteceu? Eu entrei numa depressão tão grande que eu não queria nem tomar banho. A minha mãe tinha que me dar banho, dar comida na minha boca. Eu fiquei uns 3 meses com depressão profunda por causa dessa traição aí. Aí, foi nessa hora que Satanás veio. Aí apareceu uma amiga minha, eu tava com depressão. Falou assim pra mim, Dani, você é tão bonita, nova, mas você não tem nada na vida, olha pra você. Olha aí, pobre, foi traída, trocada. E a menina que ele me traiu era riquinha. Então eu tinha muito complexo com gente rica. Por eu ser pobre, eu tinha muito complexo. Porque, cara, eu era perseguida por gente rica. O povo rico gostava de me infernizar, mano, por causa da minha luz. Eu tinha uma luz tão forte que eu incomodava gente rica. Gente rica me maltratava, me perseguia, queria o que era meu. Aí, essa menina chegou em mim e falou assim pra mim, Dani, então vamos dar a volta por cima? Vamos ganhar dinheiro? Vamos? E aí foi quando eu virei prostituta. Então, olha só a maneira que Satanás me levou pra prostituição. Através da dor sentimental. Foi assim que eu virei prostituta. Tá? E aí, sabe o que aconteceu? Ele era lindo. O meu namoradinho era lindo, parecia o Justin Bieber. Ele era a coisa mais linda. O meu primeiro cliente, quando eu entrei na boate, nossa, pensa no homem feio. Imagina eu, uma menininha de 17 anos, que tinha sido traída pela melhor amiga, tinha um namorado lindo, lindo, parecia o Justin Bieber. Fui levada para ser prostituta. O meu primeiro cliente foi um homem tão feio, mas era tão feio. Gordão assim, ó. Era um homem gordão assim, ó. Careca. Feioso. O suor dele fedia. E aí, a minha amiga falava assim pra mim, Dani, bebe. Bebe, Dani. Bebe, pensa no dinheiro. Eu comecei a chorar. Eu falei assim pra minha amiga, eu não quero sair com ele. Minha amiga falava, Dani, ele vai te pagar, Dani. Ele vai te pagar bem. Bebe, enche a cara. E eu não queria. Eu falava, não, ele é muito feio. Eu não vou conseguir. Ela falava, Dani, bebe, 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 pensa no dinheiro.
Aí eu enchi a cara. Fiquei bêbada. Aí eu saí com o meu primeiro cliente. Cara feio. Nossa, o cara era muito feio. Eu tinha 17 anos, acho que ele tinha uns 60 anos. Velho, feio, barrigudo, nojento. Nojento. Fedido. Aí eu fiquei bêbada pra conseguir sair com ele. Vou terminar de falar aqui. E aí, eu lembro que quando eu vi no dia seguinte o meu dinheiro na minha mão, aí eu fui consolada. Aí eu vi o dinheiro, eu lembro que ele tinha me pagado 300 reais, 1 hora. Isso há 15 anos atrás, tá, gente? Ele pagou 300 reais, 1 hora. E aí, quando eu vi o dinheirinho na minha mão, eu já fiquei feliz. Aí eu falei, agora eu vou viver só pro dinheiro. Aí foi quando eu fui no salão pela primeira vez, fiz a minha unha pela primeira vez, fiz minha sobrancelha. Aí, meu filho, aí mergulhei. Aí eu fazia 2, 3 programas por dia. Teve um dia que eu fiz 6 programas no dia, na noite. Eu fiz 6 programas, um atrás do outro. Os homens fizeram fila pra sair comigo. Fila, tá? Vocês pensam que meu testemunho é fraco? Vai pensando. Aí eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos nessa vida. Morei dentro da boate. Eu morei dentro da boate, tá? Morei. Eu morava lá dentro. E aí eu trabalhava de segunda a sexta. Era nojento demais. Vocês não têm noção de tudo que eu já vi na minha vida. Nessa noite que eu saí com 6 homens, era tão macabro que eu fiquei num quarto escuro com uma luz vermelha. E aí fizeram fila. 6 homens. Aí eu lembro que eu só pegava um lenço umedecido. Era tão macabro que eu trabalhava, pegava o lenço umedecido, limpava lá, a parte íntima, já ia pro outro. Aí o cara saía, o próximo, próximo, próximo. Essa fui eu. Essa profeta aqui. Esse é meu testemunho. Foi isso que o diabo fez comigo. Eu lembro que em uma boate que nessa boate aí que eu saí com 6 homens de uma vez, tinha sexo ao vivo. Ao vivo, no palco, tinha sexo ao vivo. Era Sodoma e Gomorra. Eu vivia no meio de Sodoma e Gomorra. A boate fedia. O cheiro da boate era cheiro de pinto sujo. O lugar fedia sexo podre. Foi desse lugar que Deus me tirou. Mas eu trabalhava bem, sabe por quê? Porque eu era bonitinha. Porque as mulheres eram tudo baranga, feia. Eu tinha 17 anos, 18 anos. Eu era magrinha. Ó. Se eu com 34, eu tenho 34, ó meu rostinho, tô com filtro, mas eu sou bonita. Imagina eu com 17, 18 anos. Eu era 15 quilos mais magra. Eu era um piteuzinho, eu era a coisa mais linda. Magrinha, parecia uma modelinha. Lindinha. Eu usava aplique aqui, ó, preto. Eu colocava lente verde no olho. Eu era linda. Eu era disputada na boate. Só tinha baranga lá na boate que eu ia. Só tinha umas barangonas lá. Aí o diabo investiu em mim, gente. O diabo investiu, tá?
E aí, gente, foi desse jeito que eu virei alcoólatra. Porque eu só conseguia trabalhar bebendo, né? E aí foi desse jeito que eu me tornei alcoólatra. Porque eu comecei a beber toda noite. Eu bebia toda noite pra conseguir trabalhar. Porque eu só conseguia trabalhar bêbada. Eu não conseguia trabalhar sã. Porque quando eu ficava bêbada, a pombagira vinha em mim, entendeu? E aí quando eu ficava bêbada, eu ficava possuída. Aí quando eu ficava possuída, aí a pombagira fazia tudo, entendeu? Aí eu conseguia seduzir os caras, os clientes. Porque quando eu ficava bêbada, eu me transformava. Não era eu. Era a pombagira. Eu ficava possuída. Aí por isso que eu trabalhava pra caramba. Entendeu? Porque eu era uma menina... Eu sempre fui espiritual. Eu sempre fui espiritual. Então o diabo arregaçou com a minha vida, cara. O diabo arregaçou com a minha vida. E aí... Ai, tô com cólica. Peraí, gente. Vou sentar um pouco ali. Vou pegar aqui. Ai, terminei de lavar a louça. Vou sentar um pouquinho aqui, gente, pra finalizar a live. Terminei de lavar a louça agora, mas eu vou terminar aqui porque se eu tô falando, Deus tá mandando eu falar, né? Ai, eu queria tanto um dia conversar com vocês aqui, ó, aqui fora, mas o que eu falo é muito pesado, sabe? Eu tenho medo do povo ouvir. Mas eu queria conversar com vocês um dia aqui, ó. Tá vendo? Eu queria conversar com vocês aqui, ó, nesse lugar, ó. Tá vendo? Bem na paz, bem gostoso. Só que o problema é que eu falo coisa muito pesada, né? Então eu tenho medo de escandalizar os vizinhos aqui. Mas eu vou falar aqui na minha sala. Mas um dia Deus vai prover, né? Esse momentinho aqui, ó, orando aqui, tá? É, mó gostoso, né? Então, mas um dia eu faço, gente. Um dia quando eu estiver só orando, eu faço. Porque a minha live, eu falo coisa muito pesada, né? E aí, pode escandalizar os vizinhos, né? A gente tem que ter prudência, né? E aí, gente, deixa eu acender a luz aqui. Então, o diabo investiu muito em mim. Muito, muito. E foi um abismo puxando o outro. E tudo começou pela área sentimental. Eu fui muito atacada na minha área sentimental. Dani, libera a opção de mandar mimo. Eu não sei como que é isso, não. Eu não sei como faz isso. Então, gente, a minha área sentimental foi muito bombardeada. Muito, 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 muito. Eu lembro que eu era tão apaixonada por esse rapaz aí, que quando eu tinha 16 anos, que parecia o Justin Bieber, eu era tão obcecada por ele, que eu fiquei apaixonada por ele por 10 anos. A gente não tava mais junto, desde quando eu me converti, eu ainda gostava dele, e eu pensava que ele era meu escolhido. Eu pensava. E aí, gente, eu lembro que eu orava pedindo pra ele voltar, porque na minha cabeça eu pensava que ele era meu escolhido. Eu pensava. Porque eu recebi falsas profecias. O diabo profetiza também, tá? Eu recebi falsas profecias de que ele era meu escolhido. E aí eu fiquei orando, e eu pedi ele pra Deus, gente. Eu falava, Deus. Eu orava, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor vai restituir, eu sei que o Senhor vai restaurar, né? E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede pra Deus. Vocês acreditam que Deus permitiu esse rapaz voltar na minha vida? Ele voltou, tá? Esse rapazinho que eu namorei, que eu era apaixonada, louca por ele. Que me traiu com a minha melhor amiga na balada. Que eu virei prostituta por causa dele. Ele voltou na minha vida. Eu já era crente. Eu já tinha até canal. Foi em 2018. O diabo colocou ele na porta da minha casa. Na porta. Vocês acreditam que o diabo tem esse poder? O povo subestima demais o inferno, tá?
ele apareceu na porta da minha casa. E eu tava arrumando a casa. Quando eu vi ele, oi? Ele, oi, tudo bem? Aí eu, o que você tá fazendo aqui? Ele, eu tô trabalhando. Vim trabalhar aqui nessa rua. Tô aqui trabalhando na casa do lado da sua. Você mora aqui? Aí a gente começou a conversar. E foi quando a gente voltou. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses com ele. Eu caí. Eu desviei. Entendeu? Porque o diabo sabia que eu era louca por ele. O diabo foi e trouxe logo ele. Aí sabe o que aconteceu? Teve um momento que, quando eu caí, eu fiquei... Eu não sei como que faz isso, gente, de mimo. Deixa eu ver aqui. Adicionar moderador. Eu não sei, gente, como faz isso. Não sei como faz isso de mimo, não. E aí, gente, aí a gente ficou 3 meses juntos. Foi em 2018, eu já era crente. Eu já estava esperando em Deus. Há 6 anos eu já estava esperando em Deus. Aí, teve um dia que a gente foi e transou. Fornicação, tá? Fornicação. Aí o diabo, eu tinha uma aliança escrito Jesus dentro, assim, ó. Aí o diabo usou esse rapaz e olhou na minha aliança e falou assim, ué, você é casada? Eu falava, claro que não, né? Essa aqui é uma aliança é um anel. Aí ele foi e falou assim, você tá traindo seu marido, viu? Você tá traindo seu marido comigo. Começou a rir, igual o diabo. Aí na hora o Espírito Santo usou a minha boca e falou assim, o meu verdadeiro amor vai chegar e não é você. Quando eu falei isso pra ele ficou sem graça, ele ficou assim, ó. Gente, então vocês acreditam que Deus usou a minha boca nesses momentos? Eu tava caída, eu tava cheia de pecado e Deus me defendeu, cara, porque ele não era eu. Ali foi o Espírito Santo na minha boca me fazendo profetizar. O meu verdadeiro amor vai chegar e não é você. Eu falei na cara dele, e não é você. Por que eu falei aquilo? Eu era louca por ele, eu era apaixonada por ele. Porque era o diabo ali falando. E o próprio Deus usou a minha boca para peitar Satanás. Tipo, ei, você tá pensando que acabou pra ela? Não acabou não, Satanás. Você tá tentando investir de novo, mas você vai perder de novo, porque ela é minha. Você pode fazer o que quiser, cara. Ela é minha e ela vai viver o grande amor dela. Ela vai viver. Então Satanás, ele tentou de todas as maneiras me destruir. E para vocês terem uma ideia, eu era tão apaixonada por esse rapaz, tão apaixonada. Eu era louca por ele, cara, eu me mataria por ele. Era muito amor, era muita obsessão. Aí veio a prova, sabe o que aconteceu? Fui confrontada por Deus. Aí Deus foi e falou assim pra mim, você escolhe, ou ele ou eu. Sabe o que eu fiz? Renunciei. Eu terminei com esse rapaz. Eu falei assim pra ele, olha, eu sou cristã. Eu caí com você. Eu falei pra ele, eu caí com você. Eu pequei com você. A gente tá em fornicação. E eu não vou continuar. Você realmente quer ficar comigo? A gente vai ter que casar pra se relacionar. Sabe o que ele falou? Eu não vou casar pra fazer sexo. Pra que isso? Ele não era crente. Sabe o que eu falei? Então tá bom, então a gente termina. Porque eu não vou trocar Deus por você. Eu escolho Deus. Eu falei na cara dele, eu escolho Deus. Ele não entendeu nada. Mas no mundo espiritual tava todo mundo entendendo. Você sabia que nós somos assistidos pelo céu? Você sabia que essa terra é um BBB espiritual? Você sabia que a sua história aqui na terra está sendo assistida por anjos e demônios? Nós estamos sendo provados. O céu nos assiste. Eu fico imaginando que nesse momento que eu falei pra ele, eu escolho Deus, eu imagino no céu, cara, eu tenho certeza. Eu acho que Deus pulou do trono. Eu acho que os anjos começaram a gritar, igual futebol. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E ali eu estava me arrependendo. Não é só na conversão, não.
Naquele momento o céu estava me assistindo. E aí? Houve uma aposta no céu. O diabo apostou com Deus. E aí? Você acha que ela vai continuar te servindo, Deus? Eu vou trazer para a vida dela o cara que ela mais ama na vida. Ela é louca por ele. Ela ama ele há 10 anos. Ela nunca conseguiu esquecer. Ela se mataria por ele. Eu vou colocar ele de novo na vida dela. E ela vai te esquecer, Deus. Ela vai te negar. Ela vai te abandonar. E Deus disse, pode colocar. Porque ela não vai me negar. Ela pode até cair. Mas ela vai se arrepender. E ela vai me adorar. Ela vai renunciar ao que ela mais ama. Mas ela vai me escolher. Pode colocar, Satanás. E eu escolhi Deus. Sabe o que aconteceu? Quando eu escolhi Deus, eu ainda amava Ele, tá? Foi um sacrifício. Eu entreguei ali, ó. Eu entreguei ali com o coração sangrando, porque eu amava. Eu era louca por Ele. E eu terminei com Ele. Foi meu sacrifício, eu entreguei Ele no altar. O que eu mais amava. Eu amava Ele mais do que a mim mesma, gente. Eu me mataria por Ele. Assim que eu entreguei Ele para Deus, eu entreguei Ele no altar como sacrifício. Eu renunciei. Eu fui liberta. Eu fui liberta de toda obsessão que eu sentia por Ele. Não era amor, era obsessão, era dependência emocional. Nunca foi amor. Nunca foi amor. E quando eu entreguei, Deus me libertou. Quando Ele passava por mim, eu olhei para Ele e falei, meu Deus, que homem feio. Porque eu vi Ele no espiritual. Fisicamente, Ele é bonito. Ele é bonito até hoje. Mas quando eu olhei para Ele, Deus me fez olhar para Ele no espiritual. Era um demônio feio, magrelo. Quando eu olhei para Ele, eu falei, meu Deus, eu era apaixonada por esse trapo aí, que homem feio. Eu não acredito que eu sofri tanto por esse cara. Eu não acredito que eu troquei Deus por esse cara por 3 meses. Deus me libertou tanto que eu olhava pra ele, eu achava ele feio pra caramba. Ele não é feio, mas Deus fez eu achar ele feio. Eu olhava pra ele e falava, eu não acredito nisso. Que homem feio, cara. Ô bicho feio. Deus faz isso. Aí, Deus me libertou. Deus... Incrível como mulheres crentes não gostam de magrelos. Ai, gente, eu não sei. Mas todos os meus ex-namorados eram magrelos. O Jackson é o primeiro homem bombado da minha vida. Ô, delícia. O Jackson é musculoso. Ai, hoje eu não consigo ficar com a magrela, não. Mas o Jackson foi o primeiro homem gostosão. O Jackson é gostoso, gente. Pensa num corpão gostoso que esse homem tem. Deus que me deu, tá? Deus. Você quer o teu? Você espera, hein? Eu esperei 7 anos pelo meu. Na verdade, eu esperei o meu desde os meus 7 anos de idade. Tá? Mas os meus ex-namorados era tudo magrelo, tudo pau de vira-tripe. E eu lá. Eu nem imaginava o que Deus tinha pra mim. O gatão gostoso que Deus tinha pra mim, rapaz. Misericórdia. Você é louco. O meu verdadeiro amor é lindo. E eu chorando por uns trastes feios e magrelo. E aí, eu lembro que aí eu me consertei com Deus. Eu fiquei mais 1 ano esperando, mas aí eu tava liberta, gente. A minha libertação foi tão grande. A minha libertação foi tão grande que eu não queria mais saber de ninguém, gente. Deus me libertou, aleluia, de uma forma tão grande que eu comecei a me amar. Eu comecei a me amar. Aí eu comecei a viver a solitude. Aí eu
Nossa, eu comecei a ser feliz sozinha. Aí eu fui pro cinema sozinha, eu ia na cafeteria sozinha, eu ia na livraria sozinha, eu ia no shopping sozinha. Eu me arrumava, eu dançava em casa, cantava, eu tava liberta. Eu andava na rua, linda, a vida é linda, como eu amo a vida, como eu me amo. Não pensava em ninguém, não sofria mais por ninguém. Não tava nem aí pra homem. Homem passava do meu lado, vai te catar, rapaz. Eu andava na rua, os homens me paqueravam, não tava nem aí não. Eu vou, vai pra lá. Deixa eu viver aqui, meu filho. Oxi, eu preciso de homem pra alguma coisa. Fui liberta. Eu preciso. Tava virando quase feminista gospel já. Não queria mais saber de homem, não. A solitude que veio em mim foi tão maravilhosa que eu nem queria mais saber de namorar. Aí foi quando chegou. Quando eu não liguei mais, quando eu não tava nem aí mais, aí chegou. Quando o Jackson chegou na minha vida, eu não tava nem aí pra namoro. Eu tava mó bem, cara. Eu tava mó bem. Tava curtindo minha vida, tava maravilhosa. Maravilhosa. Tava vencendo na vida, tava com amor próprio. Tava desfrutando da minha vida sozinha, solitude. Oh, glória, que coisa boa. Aí quando o Jackson chegou, eu nem liguei muito. Juro. Quando o Jackson chegou, eu nem liguei. Eu tava tão bem. Eu tava tão curada. Eu tava com tanto amor próprio. Que quando o meu escolhido verdadeiro chegou. Eu, chegou. Legal. Demorou, hein, cara? Mas você não vai me completar, não. Porque eu já tô completa. Quando o Jackson chegou na minha vida, o que eu entendi? Chegou? Vai ser para transbordar. Porque eu já tô completa, meu querido. É meu escolhido? Então fica aqui do meu ladinho. Vai ser para transbordar. Mas eu não preciso de você para me completar, não. Porque eu já tô completinha. Já tô, completinha aqui. Amém? É assim que Deus faz. Deus não vai te dar ninguém para te completar. Deus te completa. Se você tá pensando que o marido vai te completar, Deus não vai te dar. Deus só vai te dar quando você estiver curada, completa, cheia de amor próprio. Aí o seu escolhido chega. Porque você não vai ter dependência emocional. Você não vai viver idolatrando teu marido. Você não vai trocar Deus pelo teu marido. É assim que Deus faz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não cria pessoas para serem dependentes de outras pessoas. Você nasce sozinho, você vai morrer sozinho. Salvação é individual. Então, em nome de Jesus, para de ficar pensando que você só consegue viver, aleluia, na dependência de outra pessoa. Você tem que ser feliz com Deus. Aprende a ser feliz sozinho. Só você e Deus. Amém? E aí chegou, gente. E chegou do jeitinho que eu sonhei. Eu tinha 7 aninhos quando o Jackson apareceu para mim em sonho. Quando ele chegou, eu tinha 29 anos. Eu comi o pão que o diabo amassou. Antes dele chegar, Satanás fez de tudo. Acabou com a minha área sentimental. Mas Deus, em 1 ano, olha só, presta atenção. Satanás me destruiu por 28 anos na área sentimental.
E em um ano, Deus me curou de tudo. 1 ano! Deus me libertou e me trouxe o amor próprio. A plenitude. Você não precisa de homem. Você não precisa de um marido. Você precisa de mim, filha. Eu sou teu pai, eu sou teu marido, eu sou tudo que você precisa. E quando você entender isso e viver e desfrutar disso, aí sim, as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Seja completo no céu, em primeiro lugar, e assim as demais coisas te serão acrescentadas. E quando essas demais coisas forem acrescentadas na tua vida, aleluia, não vai ter o mesmo valor daquilo que você já tem. Porque você já vai estar com o melhor. Você já vai ter dentro de você o melhor dessa terra, que é o próprio Deus. As demais coisas serão apenas demais. Marido é demais coisa. Casa é demais coisa. Filho é demais coisa. Casamento é demais coisa. Ministério é demais coisa. Sonhos realizados é demais. Demais coisas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Seja cheio de Deus em primeiro lugar. Seja completo em Deus em primeiro lugar. E aí você vai viver da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Gente, nada disso estava programado. Mas o Senhor queria falar aqui e eu creio que Ele falou amém. Nem sei, acho que eu tô aqui há mais de 2 horas já, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu sei que Deus falou muito aqui. Eu tenho certeza que Deus falou muito aqui. Amém? Deus falou com muitas mulheres aqui. Dani, como o Jackson reagiu quando você era ex-prostituta? Ele já me seguia, o Jackson era meu seguidor, gente. Eu me casei com meu seguidor, casei com meu fã. O Jackson era meu seguidor. Ele me assistia, gente. Olha só. Ele já sabia da minha vida inteira. Ele já conhecia o meu testemunho inteiro. Ele já estava de olho em mim, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos, tem gente sendo liberta aqui, né? Aleluia. Então vamos orar, gente, para a libertação ser completa, amém? Vamos orar, vamos orar? Vamos orar. Vou até me ajoelhar aqui, vamos? Vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, me coloca na Tua presença, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu sei que o Senhor falou poderosamente com os seus filhos através dessa live, principalmente com as tuas filhas, Senhor. Porque Satanás, ele trabalha muito na área sentimental, mas o Senhor é o Deus que dá a última palavra. Não importa quanto tempo, papai, seus filhos sofreram. Não importa, papai. Aleluia. Em tudo que Satanás investiu, Deus, não importa. Tudo que Satanás destruiu, não importa. Tudo que Satanás matou, não importa. Nada importa. O que importa é que o Senhor dá a última palavra. É isso que importa, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor sonde cada coração aqui através dessa live. Vai sondando o coração de cada filha, de cada filho, Pai, em nome de Jesus, que sonha em viver um grande amor. Aleluia. Mas foi tão, aleluia, machucado, foi tão bombardeado, aleluia, foi tão entristecido, papai, que muitos já deixaram de sonhar com um grande amor. Que muitos já desistiram de viver um grande amor, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que faz, não importa a maneira que essa geração se encontra, não importa a maneira que o mundo se encontra, o que é teu tá guardado, o que é teu tá escondido em Deus. E na palavra do Senhor diz que
todos verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. As mulheres que não vão viver um grande amor são mulheres do mundo. Você é filha do rei. Você vai viver um grande amor. Você vai viver uma linda história de amor. Você vai viver a história que Deus preparou para você. Deus tem um romance para tua vida. Você é uma princesa e você vai conhecer o teu príncipe. E se você é casada e seu marido é um carrasco, em nome de Jesus, eu profetizo que ele vai se transformar em um príncipe. E se ele não mudar, Deus tira e coloca outro no lugar dele. Mas você não vai ficar sofrendo a tua vida inteira sendo tratada como um pedaço de carne, sendo tratada como lixo. Não vai, em nome de Jesus. Você vai ser amada, você vai ser honrada. Aleluia! Você vai viver sim, porque essa vida é uma só e essa é tua vida. E Satanás não vai destruir a tua história. Não importa a maneira que essa geração se encontra. Para de acreditar naquilo que o mundo fala. Ai, não existe mais homem bom, não existe mais homem bom no mundo. Mas em Deus existem homens bons. Em Deus existem príncipes e estes estão guardados. Por isso que as mulheres do mundo não encontram homem bom. Não encontra! Porque os verdadeiros príncipes de Deus estão escondidos e só vão encontrar aqueles que Deus determinar. Você que é cristã, você que é crente, para de profetizar. Ai, não existe mais homem bom. Para com isso. Para de emprestar sua boca para Satanás. Profetiza. Você que está solteira, é cristã, minha filha, profetiza. Eu vou encontrar meu grande amor. Ele existe, ele está por aí. Eu vou viver um grande amor, não importa o que eu passei. Profetiza. Escreve aí, eu quero que você escreva aí. Eu quero que você profetize aí, escreve. Eu vou viver um grande amor. O meu príncipe vai chegar. Escreve aí. Eu vou esperar você escrever. Você está fazendo um pacto com Deus agora. Você está assinando no mundo espiritual. E eu vou dizer amém. 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 Aleluia. Escreve. Eu vou viver um grande amor. O meu príncipe vai chegar. O meu escolhido está escondido em Deus. Eu serei feliz no amor. Eu serei feliz no amor. Eu serei feliz no amor. Aleluia. Olhem para mim, olhem meu testemunho. Olhem o que Deus fez por mim. Ele vai fazer por vocês também, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Vocês não nasceram para serem tratados igual trapo, não. Igual tapete, não. Igual saco de pancada, não. Não importa o que você passou, não importa. Você vai ser amada como uma princesa, como a filha de um rei. E quando seu marido chegar, você vai ficar assustada de tão gato que ele vai ser. Eu profetizo que ele vai ser lindo. Lindo, 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 lindo. E Deus vai te deixar linda também para ele. Recebe aí a unção de Esther. Recebe a unção de Esther aí onde você está. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Recebe a unção de Esther. Recebe amor próprio. Recebe plenitude. Recebe solitude. Recebe aí em nome de Jesus. Aleluia. Oh, rabash, eralabas, eralai. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu cansei, gente. Agora eu já entreguei tudo. Quando eu entrego tudo, eu esvazio, sabe? Quando Deus me usa e eu sinto que já falei tudo, eu me sinto esvaziada, tipo igual um saco. Já foi tudo, esvaziei. Amém? Então já esvaziei, gente. Já entreguei tudo que tinha pra entregar. Amém? Recebe aí, Andresa. Recebe aí, Andresa. Eu sei que você tá esperando, que você era do grupo, né? Recebe aí, queridinha. Você tá rindo aí, Andresa? Deus vai te dar um gatão, Andresa. Vai te dar um gatão. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Agora eu vou terminar de arrumar minha casa.
Ó, amanhã, sabe o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer live lá no monte. A gente vai arregaçar de orar juntos amanhã, tá bom? Se preparem que amanhã a gente vai orar no monte e vai ser batalha espiritual. Vai ser oração de guerra. Os demônios vão sair. Vocês vão ver. A gente vai dar bicuda na cara do cão. Amém? Tá bom, gente? Beijos. Até amanhã. No monte, hein? Tchau.